Hoje eu não vou contar a minha história. Hoje eu vou dar voz à história de uma pessoa que me escreveu e que pediu para não ser identificada, mas que viveu algo que poderia ser a história de muitas pessoas. Uma história real, de uma pessoa real, que cuidou tanto que quase esqueceu de si. Eu sou enfermeira, terminei a faculdade muito cedo e logo que eu terminei a faculdade, eu comecei a trabalhar. O que aparecia de oportunidade eu aproveitava. Então eu trabalhei em pronto-socorro, trabalhei em emergência, trabalhei em internamento, sempre setores mais complicados, sabe? Me colocavam lá, mas eu nunca reclamei. Eu queria ajudar e não sabia dizer não. Quando eu chegava para trabalhar, muitas das vezes, já há meses num setor específico, quando eu chegava ao plantão, aí falavam, olha, hoje o seu plantão vai ser em tal setor. E aí eu podia esperar. Era o setor que estava mais cheio, com menos dimensionamento, então com o pessoal de enfermagem, a equipe já desfalcada. Mas eu ia, porque eu queria ajudar. E a minha maior dificuldade era dizer não. Então com isso eu fui trabalhando em todos os setores, aí falava, não, se precisar de alguém para o pronto-socorro, pode chamar fulano. Não, se precisar de alguém para o internamento, pode chamar. E quando vinham falar comigo, tá certo, eu vou. E como eu falei, eu gostava muito de ajudar. Mas naquele momento, eu não sabia, ou eu não entendia, que para que eu pudesse ajudar o outro, eu também precisava estar bem. E foi sofrido. Aí o tempo foi passando. No ano de 2021, eu estava trabalhando, eu tinha 3 vínculos. Então, eu trabalhava em 3 turnos. Trabalhava todos os dias da semana, praticamente todos os finais de semana. Dormia muito pouco. Então, eu dormia de 3 a 4 horas por noite. Com o tempo, eu comecei a desenvolver crises de ansiedade. Quando falava assim, hoje é dia do plantão. Então, eu começava a suar muito, as mãos começavam a tremer, meu corpo todo tremia, o coração acelerava, dava aquele aperto no peito. Quando eu chegava no plantão, recebia o plantão do colega e muitas vezes durante o turno eu ia pro banheiro e chorava muito, muito, muito. Chorava, limpava meu rosto, lavava e voltava. Porque o que a gente aprende é que a gente precisa continuar. E eu continuava. E quando eu saía do banheiro, que eu lavava o rosto e saía do banheiro, saía com um sorriso no rosto. Eu nunca descontei em ninguém, num paciente, num colega de trabalho. Eu chorava sim, muito, mas eu engolia o choro, guardava aquilo ali só pra mim e eu voltava. E eu voltava sorrindo, e eu cuidava e tava ali pra tudo que precisasse. E as pessoas me falavam muito, me chamavam muito de guerreiro. Diziam, você é um guerreiro, você pega esse setor, dá conta e amanhã você já vai pro outro vínculo e dorme pouco. Rapaz, te admiro, viu? Porque você é um guerreiro. Mas estava ficando tão tenso, tão sofrido, que ninguém sabia, ninguém imaginava o que eu estava passando. Aí teve um dia que eu nunca vou esquecer. Eu cheguei em casa depois de uns 3 a 4 dias, assim, porque eu tava trabalhando direto, um ritmo de plantão bem pesado, então eu tava fazendo muitas horas de plantão. Eu saía de um hospital pro outro. E aí meu filho, eu tenho um filho pequeno, meu filho tem 6 anos. E ele chegou pra mim e perguntou, assim que eu abri a porta, pai, você ainda mora nessa casa? Eu pensei que você tinha mudado. Ave Maria. Naquela hora, eu me desmontei. Eu não sabia nem o que eu falava. Eu fiquei parado assim. Sabe quando você é literalmente desmontado? Foi isso que aconteceu. Eu só lembrava, no meu trabalho me chamavam de guerreiro. E na minha casa. E pra minha família. Estava sendo o quê? Na minha cabeça, eu também era um guerreiro. Mas quando eu ouvi aquilo do meu filho, nossa, como foi difícil. Naquele momento, quando meu filho falou comigo, na mesma hora, eu falei assim, alguma coisa precisa mudar. Eu preciso mudar. Primeiro eu pensei, vou mudar de setor. Vou pedir para ir para um setor mais tranquilo, ou vou desistir da enfermagem, porque tá me consumindo tanto, tá influenciando na minha casa, na minha família. Mas por outro lado, eu pensava, eu amo a minha profissão, eu amo ser enfermeiro. Eu só me vejo sendo enfermeiro. E naquela hora, eu só queria respirar. E parecia que eu estava sem ar. Naquele momento, passando tanta coisa na cabeça, eu só conseguia imaginar. Eu preciso mudar, eu preciso mudar. E aí, o que foi que eu fiz? Eu tive muita clareza naquela hora. Pra gente estar bem pra cuidar do outro, a gente precisa estar bem primeiro.
Eu preciso me colocar em primeiro lugar. Eu preciso colocar a minha saúde física, mental, em primeiro lugar. E até aquele momento eu não estava me priorizando. Porque se eu tivesse me colocando como prioridade, a minha família também seria prioridade. E eu não estou falando que eu ia abandonar meu emprego, meus pacientes ou a minha vocação. Porque a enfermagem para mim é vocação. Para eu poder fazer o melhor para o outro, eu preciso fazer o melhor para mim. Outro dia, eu procurei um psicólogo, que eu falei, eu preciso fazer terapia, eu preciso organizar a minha cabeça. Fui no meu trabalho, conversei com meu chefe. Até hoje, eu nunca te falei não para nada. Sempre quando você precisou, eu estava ali, eu estou aqui. Mas agora, nesse momento, eu estou precisando de ajuda. Eu preciso de um setor mais tranquilo. Por um tempo, preciso me cuidar. Dos 3 vínculos, eu deixei um. Então, no dia seguinte, eu já fui fazendo tudo isso. Comecei a terapia, mudei de setor em um vínculo, saí do outro, pedi demissão, fiquei em 2 para poder conseguir reorganizar meus horários, para eu conseguir estar mais em casa, para conseguir descansar melhor, conseguir dormir mais. Eu me colocando em primeiro lugar, eu sabia que as coisas iam mudar. E eu não queria que meu filho tivesse aquela visão de mim. Eu quero ser um bom enfermeiro, mas eu quero ser um bom pai. Eu quero deixar lembranças boas para ele. E se vocês quiserem saber se eu sigo na enfermagem, com certeza sigo na enfermagem. Mas eu sigo diferente. Eu sigo sem romantizar essa questão da nossa exaustão, sem estar achando lindo ficar 36, 48 horas de plantão direto. Eu não quero ser guerreiro assim. Eu quero sim ser um bom enfermeiro, um bom pai, um bom marido. Então eu sigo na profissão diferente, sabendo agora priorizar o que deve ser priorizado, não romantizar as coisas difíceis, sem aceitar alguns abusos que antes eu me calava, agora eu não me calo mais. Eu agradeço muito o meu filho ter falado aquilo comigo, porque foi um despertar, foi um acordar, que talvez se demorasse muito, poderia ser muito tarde. A gente não tem que estar romantizando a nossa profissão, ou negligenciando algumas coisas em detrimento de outras. Dá pra gente fazer tudo, desde que tenha equilíbrio. E sem essa de pensar que sou guerreiro, eu sou humano. E por ser humano, eu preciso de cuidado. Eu preciso ser cuidado. E a nossa dor também precisa ser cuidada. Você que é da enfermagem, que assim como eu, vinha nesse ritmo assim acelerado, achando bonito as pessoas estarem me elogiando. Veja como é que tá a sua vida. Pare um pouquinho. Eu sei que é difícil, não é fácil. Mas pense na sua família, momentos de lazer, aniversários perdidos, um passeio, uma apresentação na escola do seu filho, que você está de plantão e não consegue ir. Veja se tudo vale a pena. Dá pra gente conseguir ter o equilíbrio, se dar bem na profissão, ser uma pessoa responsável e também ser um bom pai, um bom marido, um bom filho. Lógico que a gente sabe que na profissão tem a questão das escalas, então uma festa ou outra a gente vai perder, já é em qualquer trabalho, né? Mas não perder todos. Vai trabalhar no Natal? Então no Ano Novo eu vou estar em casa com a minha família. Eu não posso ir para esse aniversário desse dia, mas no próximo agora eu vou conseguir ir. Não deixe que a sua dor seja silenciada. Então, pessoal, essa foi uma história de uma pessoa que calou por muito tempo, que não se enxergou por muito tempo, mas que agora resolveu falar. E eu só fui a voz dessa história, porque quem escolhe cuidar carrega histórias, e nenhuma dessas histórias merece ser esquecida. E essa foi mais uma história de superação na enfermagem. Se essa história te tocou, curte, compartilha com quem merece também ouvir essa história. Se inscreva no nosso canal para poder receber novas histórias. E se você também tem uma história para compartilhar, manda pra gente. O link está aqui na descrição. É só você nos acompanhar. Cada dia vamos trazer uma história nova, vamos representar a nossa classe, a nossa profissão. E vamos dar voz a quem escolheu cuidar.